Olá pessoal, aqui é da TV Silvio Seixas. A gente vai fazer uma entrevista aqui com a Sueli Carizio, que é candidata a vice-prefeita, junto com o Silvio Seixas, da coligação Novo Tempo. E a gente vai fazer algumas perguntas para ela poder responder para vocês poderem conhecer um pouquinho mais sobre a Sueli Carizio. Então, Sueli, o povo queria conhecer um pouquinho mais a respeito da Sueli Carizio, a pessoa, um pouquinho mais a respeito da sua infância, né, como você chegou, né, na parte da política. Conta um pouquinho para a gente. Bom, a minha infância, ela foi bastante difícil, porque a minha mãe tinha que trabalhar para nos sustentar, eu e mais 3 irmãos, né, que eu tenho mais uma irmã e 2 irmãos. Foi muita luta, só que na nossa casa a gente priorizou a educação. Então eu fui uma pessoa assim que eu sempre gostei muito de estudar. Estudei, só para você ter uma ideia, no meu tempo a gente fazia um cursinho de admissão. E para que eu pudesse fazer esse cursinho, a professora que dava aula, a gente tinha que pagar. E eu fui molhar planta para ela, para que a gente pudesse fazer esse curso. E com muita dificuldade fiz o curso de ciências, depois fiz o curso de pedagogia. Comecei a fazer especializações, porque o nosso pastor na época, o pastor Mário, ele queria montar aqui na nossa cidade o Colégio Batista. E aí eu me aprimorei no curso de pedagogia para estar montando esse colégio. Então foi assim muito gratificante. Na frente do colégio, eu senti assim, um amor muito grande pelas crianças que tinham necessidades especiais, crianças com dificuldade de aprendizagem. Então eu fui fazer o curso de psicopedagogia, né? E estou até hoje tratando crianças. Aí eu fui me especializando, fiz psicanálise e hoje eu trato desde criança até adulto. Faço também, fiz um curso de aconselhamento cristão. E gosto muito dessa área, porque eu acho assim que as pessoas são muito carentes, tanto na parte física, que eu também tenho um voluntariado nessa área, como na parte espiritual e emocional. As pessoas são muito carentes de uma palavra amiga, e eu creio que nós estamos aqui nesse mundo para que a gente se ajude mutuamente. Retomando um pouco, quando eu tinha 18 anos, conheci o Zé Carlos, que é o meu atual esposo, e graças a Deus tivemos uma vida aí de 35 anos, tivemos dificuldades, é claro, mas o amor superou tudo. Então eu tenho 2 filhas, tenho a Valquíria, psicóloga, a Betânia, que fez vários cursos e agora está no término do curso de fisioterapia, tenho o meu genro, André Cutiaro, e para alegria nossa, tem o meu netinho, o João Victor. Lá no fundo vocês podem ver um parquinho, que eu gosto muito de ficar aqui com ele, a gente brinca, eu tenho uma hortinha que eu faço com ele. Então, a minha vida foi muito de luta, mas estudo, e com a graça de Deus, nós vencemos. Ótimo, Sueli. Você falou um pouquinho para a gente sobre o voluntariado, né? Você podia comentar um pouquinho mais sobre como é essa tua experiência, né, com o voluntariado? Olha, como cristã que eu sou, eu sempre assim me incomodei muito vendo as necessidades das outras pessoas. Quando eu morava ali perto do lago, eu via as voluntárias da Santa Casa subirem com a roupinha, né, que elas tinham uma roupa especial, e eu ficava sonhando em ser como elas. Depois eu conheci outras pessoas, então eu comecei o meu trabalho sendo voluntária da creche Ceprobem, porque na época o Zé Carlos era presidente lá. Aí depois eu tive a grata satisfação de conhecer a Silvia, a Cleide, e comecei um trabalho no antigo SOS, fundamos o Gruva, que era uma entidade social que ajudava os portadores de HIV. Depois entrei na rede feminina de combate ao câncer e fui assim ajudando as entidades em questões de projetos. E
E na época, em 1989, nós fundamos o Conselho de Apoio Assistencial de Bebedouro. E ali convertia todos os segmentos vivos da sociedade, tanto na área governamental quanto não governamental. E foi assim um período maravilhoso, que eu conheci muita gente, eu cresci muito, porque a gente cresce convivendo com outras pessoas, que a gente não é uma ilha. E nesse período eu tive assim, a oportunidade de conhecer muito sobre leis, porque nós formamos o Centro de Estimulação Infantil, que depois eu atuei lá durante 3 anos, que esse centro era abrangia, assim, atuava com crianças com dificuldades. E nesse interim nós fomos formando os conselhos municipais. Formamos o Conselho da Criança e do Adolescente, formamos o Conselho da Saúde. Quando falo formamos, era um grupo de apoio, todos juntos ali, elaborando leis. A gente ia na Câmara, falava com o prefeito. E formamos também o Conselho da Assistência Social. Quando a gente formou esse conselho, eu fui ser diretora do Departamento de Promoção Social. E aí eu fui gestora do primeiro fundo, e depois eu fui a segunda presidente do Conselho da Assistência Social e fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Nesse período, eu pude assim trazer muitas verbas para a cidade. Então, eu tive contato com o pessoal de Brasília e sempre voltada para o voluntariado. Nesse pouco período que eu tive no departamento, é claro, recebi um salário e tal, mas a minha base não era essa, a minha base era do voluntariado. Na área religiosa, eu formei o Meiva, porque eu sempre entendi que o povo de Deus tem que estar unido. Então eu fui em todas as igrejas na época e eu queria assim uma pessoa de cada igreja. Aí fizemos um culto maravilhoso e formamos o Meiva, que era Movimento Educativo de Incentivo à Vida Abundante. E aí depois o Meiva se transformou no Conselho de Pastores, porque esse movimento fez com que os pastores formassem o Conselho de Pastores. Aí, no advento da formação do Ministério Batista Nova Aliança, eu formei lá a SENA, que era a Ação Social Nova Aliança. E também foi um trabalho maravilhoso, porque lá as pessoas trabalhavam, reciclavam roupa e o pagamento do serviço delas, a gente tinha um local em que a gente não dava cesta básica. A pessoa tinha um bônus e ela ia lá e pegava aquilo que ela precisava. Então foi assim um período gratificante. Hoje, e tem muita mais coisa que não dá tempo de estar falando aqui agora, mas hoje eu sou voluntária e técnica da Rede Feminina de Combate ao Câncer, sou voluntária no Hospital Júlia Pinto Caldeira também, e as meninas lá fazem um trabalho maravilhoso. O hospital só não está pior por causa delas, que faz um trabalho maravilhoso lá. Tenho também um trabalho de aconselhamento cristão, né, que eu faço palestras nas igrejas, tanto na área social, educacional e emocional. Então eu me sinto feliz, realizada, porque independente de qualquer coisa, eu vim nesse mundo para servir o próximo. Maravilha, então, Sueli. Você falou um pouquinho sobre a questão do voluntariado, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a profissional, Sueli Carizo. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho. Bom, como eu já disse, a minha formação é ciências, depois eu fiz pedagogia e fiz várias especializações. E eu comecei dando aula como ACT. Então eu dei aula em vários lugares. Mas dentro de mim eu sentia que eu precisava fazer algo mais. Aí nós montamos o Colégio Batista, fiquei 4 anos lá. E depois, juntamente com isso, eu trabalhei na prefeitura, no CESIB, trabalhei junto às creches para estar implementando um projeto pedagógico, porque também nessa época eu era voluntária no Colégio Anjo da Guarda para implantação do construtivismo. Então as minhas filhas estudavam lá e nessa época também foi maravilhosa, porque a gente estudou muito Piaget, Vygotsky,
Freud. Então foi uma época assim brilhante. E com isso tudo, eu tive condições de montar o meu consultório, porque eu tinha feito a especialização de psicopedagogia e comecei a tratar crianças. Tratando crianças, eu senti a necessidade de fazer um curso mais avançado para pais. Aí eu fiz esse curso e comecei a trabalhar com os pais. Tanto é que hoje eu gosto muito de trabalhar com gestante. Quer dizer, eu acho assim, tenho certeza que a gente tem que começar no começo. Quer dizer, com a mãe gestando, depois vem os filhos. E nós conseguimos fazer muito desses projetos na nossa igreja, no Ministério Batista Nova Aliança. E o consultório, ele é muito dinâmico. Você trabalha, você começa, como eu já disse, trabalhando com o filho e você acaba trabalhando a família toda. Então, hoje, o meu foco maior é a família. Eu tenho, assim, a disposição, a vontade de estar mais focando na família. Então, hoje, no meu consultório, o que eu atendo mais são as famílias, né? E a psicopedagogia, ela me deu muito suporte para o voluntariado, porque a psicopedagogia, ela traz conhecimento tanto da área de pedagogia quanto da área de psicologia. E também na área social. Aí eu fui fazer algumas especializações na área social e quando eu ajudei a região a formar os seus conselhos municipais, eu pude ter uma visão não só bebedorense, mas uma visão global de mundo. Sueli, com tudo isso que você falou pra gente aqui, a gente pode ver que a tua vida é bastante corrida, né? Tem a tua parte do voluntariado, a tua parte religiosa, né? A tua parte profissional. Como é que a política encaixa nisso? Como é que a política entrou na tua vida? Bom, ela entrou em 1996. Eu ganhei o título de Mulher do Ano. E aí eu fui convidada a fazer parte de um partido. Então eu entrei no PTB e eu fui ser secretária do PTB e fiquei vários anos, né? Por várias vezes as pessoas me sondaram para ser vice, eu acabei quase sendo, mas aí não deu certo. No pleito passado eu me candidatei a vereadora. E esse ano eu saí do PTB por questões pessoais e o meu grande amigo Silvio Seixas me pediu que eu me filiasse no PRB, que estava sendo formado. No primeiro momento eu fiquei assim, falei, mas filiação tudo bem. Porque eu havia assim, me decepcionado muito com as questões aqui da nossa cidade. Porque às vezes as pessoas até acham assim, um pouco utópica. Porque eu vejo que a política serve para servir, né? Não para você se usufruir dela. Mas confiando nas propostas do Silvio, tá, eu aceitei fazer parte do PRB. E no fechar das cortinas, ele me convidou para ser vice junto com ele. Eu aceitei porque, primeiro, que eu acredito em tudo aquilo que o Silvio fala. Segundo, que tudo que ele fala é o meu sonho. E como ele mesmo diz, que duas pessoas sonhando o mesmo sonho, ele pode se tornar uma realidade. E isso foi assim, gerando, né, na minha mente, nas minhas emoções, uma necessidade de estar assim atuando mais fortemente em prol da população. E eu creio, né, que uma política séria, ela pode mudar a vida de um povo. Ela pode fazer com que esse povo deixe de mendigar o pão. Ela pode fazer com que esse povo tenha esperança. Porque hoje é muito comum as pessoas falarem, mas político só vai lá para fazer coisa errada. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que se a gente continuar deixando os políticos fazerem coisas erradas, nós estamos omitindo. E a omissão é uma concordância com o erro. Por isso eu aceitei ser candidata a vice do Silvio Seixas, porque eu ainda acredito que o mundo pode ser melhor. Bom, Sueli, você falou que você
se afiliou, né, ao PRB, que inclusive é do partido do Celso Russomano, que está muito bem nas pesquisas, né, para a Prefeitura de São Paulo. E como a gente estava comentando sobre a questão do voluntariado, eu vi que você já fez muita coisa, né, para as pessoas, como cidadã de Bebedouro, né, como na questão do voluntariado. Imagino que você tem muitas ideias como política, né, para apresentar, né, como soluções para o povo de Bebedouro. Eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente as suas ideias, né, o que você tem para oferecer para o povo de Bebedouro. Olha, nós temos muitas coisas que nós precisamos fazer na nossa cidade. Como a minha base é do voluntariado, do serviço ao próximo, nós vamos implantar aqui na nossa cidade a rede da cidadania. O que é essa rede da cidadania? Nós vamos pensar projetos. Por exemplo, eu vou ter um projeto com a criança, projeto com o adolescente, projeto com o adulto, projeto com o idoso. Então eu vou pegar todos os segmentos da sociedade, da área governamental, da área não governamental. Nós vamos ter fóruns permanentes e ali nós vamos discutir o projeto como um todo. Nós não vamos segmentar a criança. A criança não vai ser apenas vista na creche, a criança não vai ser apenas vista na saúde, a criança não vai ser apenas vista no seu âmbito familiar com necessidades de cesta básica. Nós vamos ver a criança como um todo e ela vai ser projetada em todos os segmentos. Isso na área do adolescente, na área do idoso. Por que isso? Porque na multidão de conselhos é que a gente se torna uma pessoa sábia, né? Jesus disse isso e como cristã eu tenho que seguir aquilo que Jesus falou. E nós temos que trazer a sociedade para governar a nossa cidade. Porque o prefeito, o vice, os vereadores, os assessores, eles são contratados pela sociedade para servir o povo. Até hoje eu tenho visto o contrário. As pessoas, elas pegam o poder e se sentem donas da cidade. Primeiro que ninguém é dono de ninguém. E nesse caso, o prefeito ele tem que servir. E é isso que nós vamos estar fazendo. Por isso que nós vamos estar sempre ouvindo a população, mesmo individualmente, mas na questão dos projetos, nós vamos ouvir a sociedade organizada. Nós vamos estar criando o cartão cidadão, que tanto ele vai poder marcar consulta no Júlia Pinto, na UBS, como esse cartão ele vai servir de subsídios para ele ir num supermercado, que nós vamos estar fazendo uma licitação, e lá ele vai fazer a sua compra. Lógico que não vai comprar nada que não seja a questão básica. Vai comprar uma comida, vai comprar um material de limpeza. Então eu quero dar dignidade para a pessoa que possui essa necessidade. E isso aí vai ser um primeiro passo, porque nós vamos formar cooperativas de trabalho. Né? O Silvio tem a ideia de nós estarmos cultivando peixes, depois está vendendo esse peixe. Então nós vamos ter cooperativas de mulheres fazendo uma reciclagem digna, porque nós não vamos permitir que as pessoas vão mexer no lixo, nós vamos fazer uma reciclagem digna. Nós temos ideia de fazer os cursos profissionalizantes, mas depois aquelas pessoas que querem montar um salão de cabeleireiro, sapataria, enfim, quando nós fizermos um curso, nós vamos dar condições para estar se formando uma cooperativa. Não é simplesmente dar o curso, dar um certificado, ai que legal, você tirou 10, boa sorte. Não, nós queremos sim, em primeiro momento, se precisa de remédio, dá o remédio, se precisa fazer uma compra, vai fazer a compra, mas essa pessoa tem que ter a dignidade do trabalho. E nós temos muitos projetos. Nós temos projetos na área da educação. Quer dizer, nós temos que dar educação de qualidade para as nossas crianças. Nós temos que dar saúde de qualidade para a população em geral. Enfim, nós queremos fazer com que Bebedouro volte a crescer com dignidade, com amor, com amizade e sem distinção de qualquer classe. Né? Chega de falar
esse pode, aquele não pode. E acabar também com essa rincha política que existe na nossa cidade. Se eu sou de A, eu não tenho amizade com B. Se eu sou de B, eu não tenho amizade com C. Nós temos que acabar com essa coisa antiga. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. Eu sou de Bebedouro. É aqui que eu vivo, é aqui que eu tenho que plantar, é aqui que eu tenho que regar com amor, para que eu possa colher, os meus filhos possam colher e os meus netos possam colher também. Então eu creio que Bebedouro é uma cidade que emana leite e mel. Nós só temos que fazer com que o mel apareça. Sueli, adorei esse nosso bate-papo, acho que foi bastante proveitoso, né, para o pessoal que está assistindo. E eu queria, obviamente, que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está assistindo você. O que você gostaria de falar para o pessoal? Olha, eu já ouvi pessoas dizerem que quem sair fecha a porta. O que eu quero dizer para você, querido eleitor, querido amigo, querido bebedourense, abra todas as portas, abra todas as janelas e deixe a esperança entrar. Nós temos condições de mudar a nossa situação. Nós queremos uma Bebedouro que emana leite e mel. Nós queremos que você tenha certeza que o nosso terreno é fértil, né? Basta que nós plantemos. Então vamos usar toda a nossa energia para plantar o otimismo, para plantar o amor, para plantar a amizade, para plantar coisas que realmente só Deus coloca na nossa mente. E a esperança maior é que a nossa cidade se transforme em algo que nós possamos nos orgulhar e falar assim, eu sou bebedourense. Mas para isso nós temos que votar, nós temos que decidir o nosso voto. Então pense bem antes de votar, né? Mentalize a cidade que você quer ter. E aí pense, quem será que vai poder realizar essa sua mentalização? Né? O Silvio Seixas, ele fala algo assim, sonho que se sonha só é só um sonho. Mas o sonho que se sonha junto pode, deve e queremos que se torne uma realidade. Por isso, nós precisamos que vocês venham sonhar com a gente. E aí eu tenho certeza, não vai dar para ninguém. Bebedouro vai novamente florescer e vai ser aquela cidade que você sempre quis. Bota o trevo na lapela, uma bandeira na janela, ouça a voz do coração. Solte a voz aos quatro cantos, que quebramos o encanto, que mudamos de refrão. Tá na hora da mudança, de se ouvir um grito forte, de tomar a direção. Acordar a esperança pra mudar a nossa sorte, pra sair da contramão. Extremo leste, extremo sul, extremo oeste, extremo norte. Bebedouro é Silvio Seixas pra mudar a nossa sorte. Extremo leste, extremo sul, extremo oeste, extremo norte. Bebedouro é Silvio Seixas pra mudar a nossa sorte.